Fala família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando da cidade de Paracambi, região sul do Rio de Janeiro, falando a todos os vascaínos norte e sul desse Brasil, e também para torcedores de outros clubes também que estão aqui prestigiando o meu canal, ou então que estão aqui para me zoar, ou então que estão aqui para me perturbar. Vou mandar um recadinho daqui a pouco aí, pessoal. Acabei de voltar da minha consulta lá no cirurgião para ver o lance ali da minha vesícula. Acordei 4 horas da manhã, tô num bagaço que faz gosto. Vou gravar aqui rapidinho aqui para vocês, que daqui a pouco eu vou tomar um banho, comer e tirar um sono, porque o negócio tá brabo pro meu lado, gente. Fui lá, o cara me falou a princípio que meu caso talvez não precisasse operar, e depois eu falei das coisas que eu tive lá, dos meus sintomas e tudo, depois ele aconselhou a operar. Então assim, eu vou ver como é que vai ficar a situação, mais tarde eu decido se eu vou operar ou não, mas pelo menos para agora, tá? Só para o pessoal quiser saber, né? O estado da minha saúde é esse daí, vamos ver. Dependendo do meu organismo, dependendo de como eu me manifestar daqui para frente, vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar de futebol, vamos falar de Vasco da Gama. Antes de tudo, deixa seu like, compartilha, comente. Gente, visualiza o canal, visualiza os vídeos, assiste o vídeo até o final, porque é muito importante para engajar no YouTube, gente. Tem pouca visualização, tem vídeo aqui com 3, 4, 8 visualizações. Tem alguns vídeos aí que bateu mais de 700 visualizações, outros vídeos curtos aí ultrapassou 6.000 visualizações, e outros vídeos aqui com visualizações nenhuma. Eu não sei o que está acontecendo, pessoal. Dá essa moral, dá essa força aí para mim, eu preciso da ajuda de vocês. Coloca no comentário se eu estou fazendo alguma coisa errada, de repente o vídeo está muito longo, de repente a capa não está muito chamativa, se talvez o vídeo está mal produzido, se a minha comunicação não está legal com vocês. Coloca aí no comentário, me ajuda aí para poder melhorar o canal e eu mandar um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? Vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro, a tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem teve um jogo adiantado, tá? Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Red Bull Bragantino ganhou de 2-0 e ultrapassou o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Vou botar aí em cima para vocês aí a tabela para vocês verem. O Bragantino, com a vitória de ontem, foi a 45 pontos e foi para a 8ª colocação, tá, gente? O São Paulo caiu para 9º, também com 45. O Atlético Mineiro é o 10º. É isso? O Atlético Mineiro é o 10º, 44. 11º, o Vasco, com 42. Seguido do Ceará e do Corinthians. E o Grêmio foi para 15º com 40 pontos. O Vasco na quarta-feira tem um jogo aí de 6 pontos com o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Cheio de desfalque, sem Puma Rodrigues, sem Carlos Cuesta, sem o PH, sem o Andrés Gomes. Por falar nisso, o único que jogou de novo foi o Carlos Cuesta na seleção colombiana. Jogou 45 minutos. A seleção da Colômbia ganhou o seu amistoso hoje por 2-1. Vamos ver mais tarde a seleção brasileira, se o PH vai ter oportunidade, se o Puma Rodrigues vai ter oportunidade da seleção do Uruguai. O Andrés Gomes também não jogou, ficou no banco. E os jogadores do Vasco aí, né, fazendo falta pro time agora. E a gente é que perece nessa situação, né? Então o Vasco aí com um jogo importantíssimo aí na quarta-feira. Terça-feira eu trago escalação, trago tudo certinho. Então na quarta-feira de manhã no pré-jogo eu trago toda a ficha técnica desse embate aí contra o Grêmio aí na Arena do Grêmio, quarta-feira às 9h30 da noite, às 21h30, né? 9h30 da noite. Então vamos seguindo aqui, pessoal, falando aqui de Vasco aqui com vocês. Eu tô falando aqui de desfalques, né, que o Vasco vai ter aí por causa da data FIFA. E uma matéria bacana aqui, que o Diniz, primeiro, né, o Diniz, né, um detalhe aqui do Fernando Diniz, que ele confessou nos bastidores ali, internamente a diretoria do Vasco, que ele realmente agiu errado em algumas decisões ali perante ao time, perante ao elenco, perante ali alguns jogos ali que o Vasco fez, e também
perante a escalação que ele escolheu para determinados jogos. Ele admitiu ali que realmente ele errou, que ele cometeu erros, mas que ele confia na força do elenco para reverter esse quadro. Continuando, JP será avaliado pelo Fernando Diniz. JP que está emprestado para o... Agora fugiu o nome, para o Avaí, na Série B. Acho que o Avaí, não sei se o Avaí tem chance, eu não pesquisei, eu não sei se o Avaí tem chance para subir para a Série B. Eu fiquei sabendo, para a Série A no caso, né? Eu fiquei sabendo aí que tem 4 times aí do Rio Grande do Sul aí para subir. Um já subiu, que é o Curitiba, não, do Paraná, minto. Rio Grande do Sul não, Paraná. Um já subiu, que é o Curitiba, o outro seria o Atlético Paranaense, a Chape e tá faltando mais um. Curitiba, Atlético Paranaense, Chape e eu acho que o Paraná, né? Se eu não me engano. Parece aí que esses 4 estão para subir. Acho que o Avaí tá lá para quinto, sexto colocado, sétimo, alguma coisa do tipo. Mas o JP tem sido destaque aí do time do Avaí. JP tem tido bons números aí no time do Avaí. E ele vai ser avaliado, ele volta agora de empréstimo. JP que andou rodando aí, né? Andou emprestado para o Avaí, para outros times. É aquela situação que eu estava falando para vocês. Mas antes de tudo, eu vou falar aqui dos números do JP. 22 jogos, 4 gols e 1 assistência, cara. Porra, números bons aí. O JP que ele teve oportunidade ali com o Rafael Paiva e desempenhou muito bem ali, jogando ao lado do Estrela. Chamou a atenção, foi bastante eficiente ali naquele momento ali do que o Vasco atravessava, né? Que o Vasco atravessava ali um momento de baixa, sem poder fazer grandes contratações, e o Rafael Paiva se utilizou da base para poder suprir essa carência. O JP e Estrela desempenharam muito bem ali, o Vasco foi galgando ali posições, foi tendo vitórias ali consistentes, com a ajuda da garotada, mas de repente o JP ele perdeu a oportunidade no time de uma hora para outra, simplesmente o JP sumiu, desapareceu. No final da competição, no final daquele campeonato brasileiro, que foram dizer que o JP tinha se machucado, ninguém sabia disso. O Estrela tinha aquele problema congênito, todo mundo sabe, né, que tem que passar por cirurgia, está se recuperando, se recuperou na verdade. E parece que o Estrela também vai ser emprestado agora. Eu não consigo entender, cara, a diretoria do Vasco. Eu não sei quem é que está cuidando ali da base no momento ali, se é o Felipe, né, que está de frente ali. Cara, mas tem muita coisa errada ali, cara. Tem muita coisa errada, porque... Só comentando isso aqui rapidinho, quando o Vasco estava atravessando uma má fase aí no início da temporada, que a gente não tinha nem zagueiro, que o Vasco fez uma péssima janela de abertura, né? Contratou 2 zagueiros aí, o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, que juntando os dois não dá um, e o zagueiro lá que entrou em litígio lá com a torcida lá, o João Vitor, não estava bem também, não estava desempenhando bem, falhando o tempo todo, ao ponto do Hugo Moura ser improvisado na zaga. Vai acontecer agora contra o Grêmio por causa do desfalque, né? Mas o Hugo Moura já estava sendo improvisado na zaga naquele momento. O Vasco com 3 zagueiros ali, que juntando 3, cara, não dava um. O Lincoln, que está no Volta Redonda, que pouco foi utilizado pelo Volta Redonda, e o Volta Redonda caiu para a Série C. A única partida que o Lincoln entrou em campo foi agora, na última partida contra a Chapecoense, que foi... O Volta Redonda empatou de 0-0 com a Chapecoense. Ele entrou em 50 minutos do segundo tempo. E eu não entendo, cara, certas determinações da diretoria do Vasco, principalmente quem cuida ali da divisão de base, de emprestar um garoto como o Lincoln, né, que também mostrou... mostrou ali ser um bom zagueiro ali, todo mundo ficou admirado com o Lincoln, meteu um gol ali contra o Internacional, no jogo contra o Inter, numa partida que acho que o Vasco venceu por 2-1, se eu não me engano, foi lá no Rio Grande do Sul, e o Lincoln fez gol, jogou bem, foi eficiente na zaga, e de repente não ganhou uma chance, simplesmente sumiram com o Lincoln. O Lincoln aparece no Volta Redonda emprestado, sem ser relacionado. Então eu não consigo entender, cara, que bem isso vai fazer para um ativo do clube.
Tem muita coisa errada, cara. Tem muita coisa. Olha, tem muita coisa assertiva aí na gestão Pedrinho. A gestão Pedrinho conseguiu consertar a rota aí no meio do caminho, aí na janela de meio de ano. Contratou o Admar Lopes, que foi a principal contratação do clube nesse ano, porque foi ele que trouxe esses jogadores que deram ali um suporte melhor ao elenco, que deram ali uma qualidade melhor para o elenco do Vasco, né? Uma sustentabilidade. E foi a melhor contratação foi o português aí, o Admar Lopes, tirando o Pedrinho, né, daquele posto ali de homem do futebol do Vasco ali, que não estava dando muito certo. E agora parece que o Felipe está ali cuidando das divisões de base e parece que ele também não está trabalhando muito bem, cara. O Pedrinho, ele quer agradar os amigos dele, quer ajudar os amigos dele. Coloca o Felipe, então, para ser vice de esportes de quadra, vice de esportes amadores. Continua pagando o mesmo salário para ele, mas bota ele em outra função, menos no departamento de futebol, na comissão técnica, cara, porque o Felipe realmente... No Vasco tem que acabar esse negócio de apadrinhamento, de botar o amigo, de botar o cunhado, de botar o sobrinho para trabalhar, como já aconteceu em outras vezes, porque isso já acontece no Vasco já há muito tempo, esse tipo de nepotismo, né? Continuando aqui, ó, Vasco quer jogar 35 jogos no Engenhão ano que vem, quando o São Januário entrar em reforma, tá? O Vasco está negociando com o Botafogo para jogar 35 jogos no Engenhão, e ele quer passar de 8 para 10 jogos no Maracanã. Porém, tem um detalhe muito grande aí, gente. O Vasco negociou com a dupla de irmãos siameses lá, com a dupla Fla-Flu, 8 jogos entre 2025 e 2026. Só que o Vasco não exerceu os 4 jogos de 2025. Ele não jogou nenhum jogo no Maracanã nessa temporada. Ou seja, para o ano que vem o Vasco tem 4 jogos no Maracanã para jogar, além dos clássicos contra a dupla de irmãos siameses lá, a dupla Fla-Flu, né? O Vasco, ano que vem, tem esses 4 jogos, mas os 4 jogos que ele não utilizou esse ano, eles não são acumulativos. O contrato fala que os jogos não são acumulativos, ou seja, o Vasco continua tendo direito a 4 jogos no Maracanã ano que vem. Para ele tentar 10 jogos no Maracanã, ele vai ter que sentar com a dupla aí de irmãos siameses aí, e vocês sabem como é que essa conversa flui, né, gente? O BAP já andou falando aí de que ele fez emprestar 80 milhões para o Vasco, falou aí também de alguma entrega do Vasco aí no jogo contra o Palmeiras por causa desse aporte, que a Leila quer comprar o Vasco. O Mário Bittencourt também fuzilou aí a recuperação judicial do Vasco, chegou aí na justiça e tudo, então vocês sabem como é que é a conversa com eles, né? Pessoal, continuando aqui, ó, eu só vou dar um recado aqui para um pau na beira, porque eu botei aqui um vídeo curto sobre o Matheus Cunha, dizendo, né, falando que ele deu uma entrevista, né, pela seleção brasileira, jogando agora pela seleção brasileira, dizendo que tem um sonho de jogar no Vasco, que ele está inclinado a jogar no Vasco um dia, que a torcida do Vasco contagia ele e tal, e o pau na beira lá, deve ser flamenguista, eu não sei, vascaíno ele não é, ele colocou lá nos comentários, você não consegue nem pagar a conta de água, vai querer contratar Matheus Cunha? Ô cidadão, deixa eu falar uma coisa para você. O Vasco não procurou Matheus Cunha para nada. O Vasco não falou que ia contratar o Matheus Cunha ou que queria contratar o Matheus Cunha. O próprio jogador falou que tem vontade de jogar no Vasco, que é amigo do Felipe Coutinho, que é amigo lá do... Porra, agora chega na hora do vídeo, começa a esquecer um monte de nome. Do Douglas Luiz, que inclusive eles são padrinhos de casamento dele, que ele vê a torcida do Vasco, ele sente a atmosfera ali, contagiante, e ele quer jogar no Vasco um dia. Agora sim, hoje em dia talvez não, mas daqui a 4, 3 anos, 4, 5 anos, não sei, cara, o Vasco nessa recuperação judicial, se o Vasco tiver equacionado boa parte de suas dívidas, por que não? Não pode sonhar em fazer contratações aí mais caras, em pagar salários mais caros,
Porque tem várias formas de um jogador desse vir jogar aqui no Brasil. Se ele acabar o contrato dele com o Manchester United, por exemplo, e ele ficar livre no mercado, e ele quiser vir para o Vasco, ele vai vir, cara. Ele vai negociar bases salariais, luva, vai negociar salário. E se o Vasco tiver ali com a sua dívida equacionada, bonitinho, e puder pagar um salário maior para ele, o Vasco vai pagar. Mas isso aqui, daqui a 3, 4, 5 anos, aqui não tem ninguém emocionado aqui, cara. No momento, eu sei qual é a atual situação do Vasco. Mas no futuro, se a diretoria continuar andando bonitinho, direitinho, com a recuperação judicial, o São Januário sendo ampliado, o CT sendo mais modernizado e tudo, a diretoria do Pedrinho está caminhando no sentido certo. Tem que melhorar algumas coisas pontuais, em relação ao que eu falei ainda há pouco das divisões de base, parar de apadrinhar aí amigo, esse tipo de coisa. O Vasco tem que mudar certos pontos ali, certas coisas ali que estão acontecendo ainda de errado, para poder continuar melhorando cada vez mais, porque pode ficar melhor, pode ficar ainda melhor. Tá bom, tá evoluindo, mas pode ficar melhor. Para finalizar, pessoal, o pessoal tá reclamando aí do vídeo muito longo, tá? Eu tô tentando ser o mais rápido possível, que tem muita informação hoje. Olha, a tia Leila vai emprestar 5 milhões pro Vasco da Gama. Não, não vai não, olha só. Matéria do Fábio Azevedo, dizendo que a tia Leila, via Crefisa, né? A Crefisa iria emprestar um aporte de 5 milhões para o Vasco da Gama. A apuração do aporte de 5 milhões para o Vasco da Gama, sendo 3, só que para os esportes amadores. Seria 3 milhões para o remo e 2 milhões para o basquete e futsal. Mas agora, recentemente, subiu uma matéria ali do podcast Cruz Maltino, através do Rodrigo Silvério e do Matheus Gilbert, dizendo que a apuração do aporte da pesquisa destinado via Lei Rouanet, porém o Vasco não tem projetos aprovados para esse valor de aporte. Ele só tem projeto aprovado para o valor de 1.600.000 para projetos paralímpicos. Então, ou seja, a tia Leila não vai poder aportar 5 milhões, porque seria via Lei Rouanet, via negócio beneficente, né? Agora eu esqueci o nome que se dá, mas enfim. Então, ó, apenas no Paralímpico. Aí segue confirmando que a parceria com uma empresa de capitalização ainda segue firme para patrocinar tanto o futebol de salão quanto o basquete do Vasco da Gama. Então, é isso daí. A tia Leila ia aportar 5 milhões do Vasco da Gama para os esportes amadores, gente. Seria remo, basquete e também o futebol de salão. Mas o Vasco ele só tem projeto para captar 1.600.000 via Lei Rouanet e não para 5 milhões, como a Crefisa poderia aportar para o Vasco. Então subiu uma notícia aí do Matheus Gilbert, do podcast Cruz Maltino, e do Rodrigo Silvério também. Então, as notícias por enquanto são essas aí. Desejo a você aí uma boa segunda-feira, um bom resto aí de segunda-feira, um bom resto de semana, uma semana abençoada para você e para toda a família. Fique com Deus. Saudações vascaínas. Vitória Vascaína.